Você quer brincar na neve? Vai embora, Ana! Tudo bem. Tarã. E é com esse teatro maravilhoso que começamos o Que a vídeo gente hoje. começa o vídeo! Olá, historiadores mágicos! Tudo bem? Eu sou a Bia E eu sou a Gabi, e nós somos a Magia Histórica. Roda a Vinheta! Já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e já comenta aí o que você espera do vídeo de hoje, porque eu já adianto pra você que a história está boa. A história das duas irmãs de Arendelle abre portas para um novo cenário da Disney, um novo contexto para os filmes da Disney. Como afirmou o próprio roteirista Chris Buck, os filmes da Disney já tinham demais aquele famoso beijo de amor verdadeiro, beijada por um príncipe, salva por um príncipe. Então a produtora quis trazer com esse filme um jeito diferente de mostrar o amor verdadeiro. Então, e essa história, ela já tá ali, ó, esquecida no churrasco pela Disney, já tem 74 anos, galera. Antes mesmo, assim, da Branca de Neve vir as telonas, já se pensava em adaptar a história da Rainha da Neve. Contudo, a gente sabe que a Disney tem esse jeito family friendly de ser, né, de adaptar esses contos de fadas que acabam às vezes tendo histórias e desenrolares bem sombrios. Então, adaptar a personagem Rainha da Neve em si estava sendo um grande problema. Embora todo o resto do material para produção estivesse incrível, essa personagem deu muita dor de cabeça. E como esse filme ele tá assim sendo pensado, como a Gabi falou, há mais de 70 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, lá por volta de 1940, 1941, quando os Estados Unidos entrou na guerra, a Disney teve que dar uma super parada em todas as suas produções de filme pra focar na era da guerra, né? Porque como a gente já falou aqui em alguns vídeos da Magia Histórica, a Disney foi muito responsável por fazer as propagandas de guerra para ajudar os Estados Unidos e ajudar os aliados. E o Frozen teve que ficar ali de castigo por um tempo. Anos mais tarde, eles tentaram novamente retomar essa produção e tentaram de novo fazer, mas eles sempre encontravam essa dificuldade em adaptar a personagem Rainha da Neve, porque ela tinha uma personalidade um pouco mais complexa do que a Disney conseguia trazer para um conto de fada infantil, conhecido assim como na Disney, né? O problema da Rainha da Neve é que ela era muito excêntrica, ela tinha uma personalidade completamente diferente com aquilo que os estúdios costumavam trabalhar. E a história, o conto de fada Rainha da Neve em si, não tem por trás todo aquele drama positivo que às vezes cai sobre os vilões da Disney. Porque por mais que os vilões da Disney sejam maus, a gente se encanta por eles. Com a Rainha da Neve, a principal dificuldade era trazer uma personalidade, uma aparência pra ela que fizesse com que esse encantamento acontecesse. Tanto que os primeiros esboços, joga aí na tela, Bia, eles são bem diferentes da versão original, que a Elsa ficou pra gente hoje em dia. E o nosso conto Rainha da Neve, ele existe há um bom tempo atrás. Ele foi escrito pelo maravilhoso, nosso queridíssimo daqui, Hans Christian Andersen, que é o responsável por escrever A Pequena Sereia, O Patinho Feio, e que a gente já falou bastante dele aqui. Inclusive tem um vídeo, vai aparecer em algum lugar aqui da tela, onde a gente conta a origem dos contos de fada e fala um pouquinho sobre o Hans, vale a pena você conferir. Mas voltando, Rainha da Neve foi escrito por Hans lá atrás, mas era um conto onde a Rainha da Neve basicamente era a vilã. Então a nossa queridíssima Elsa era a vilã. Ela não tinha nenhum nome específico e também era muito sombrio, assim. Antigamente os contos de fada eles tinham essa característica mais sombria, essa visão mais sombria, justamente porque eles mostravam um pouco da realidade da sociedade da época. Mas Rainha da Neve é claramente um conto que não é muito fácil de se adaptar para uma animação infantil. Até por isso que a gente não encontra muitas versões em desenho, em filmes, a gente não encontra muitas versões dessa história, diferente de A Pequena Sereia, de Cinderela, de outras histórias que a gente conhece, assim, 300 versões. Não, isso é verdade, muito mais porque o Hans é um autor um pouco complicado, né, de você traduzir. Embora A Pequena Sereia, como a Bianca disse, que é um dos contos principais, assim, o Patinho Feio também, tenha diversas e inúmeras adaptações, o Hans ele sempre colocava um caráter um pouco mais crítico, principalmente na questão social em suas obras, e trazer isso à tona para as crianças lá atrás não era algo em que as produtoras propunham, porque isso não ia vender. Então, em 1844,
que é a data em que o nosso conto ele é lançado. Então o Hans ele se baseia muito na vida dele, nas coisas que ele viveu, nessa divisão entre uma sociedade mais pobre, uma sociedade um pouco mais acabada, enfim, e traz diversos extremos. Tanto que o conto ele é dividido em 7 partes, ele traz muitos extremos assim durante essa construção, né? Ele fala da razão fria e do calor aquecido de um coração humano. Então ele traz aí essa dualidade o tempo todo pra gente, e ele conta como narrativa central a história de 2 irmãos, né? Kai e Gerda, um menino e uma menina, que eles têm uma amizade assim profunda e uma ligação bem forte. E aí, contando sobre um pouco essa história, lá no livro do Hans, uma figura conhecida como um troll, um duende, ou como o próprio autor retrata como a própria figura do diabo, cria um espelho. E esse espelho, ele serve basicamente para distorcer a realidade dos humanos. Ele cria por pura maldade para causar uma distorção nos humanos, causar alguns problemas para os humanos. Algumas coisas acontecem e esse espelho acaba se quebrando. E pedaços dele atingem os olhos e o coração de Kai, o irmão de Gerda. E basicamente atinge ali para ele a razão e a emoção, os olhos e o coração. E aí ele começa a sofrer problemas por causa disso. Nessa história, bem nessa parte, nesse contexto, aparece a Rainha da Neve, que é uma antagonista, basicamente, da história. Eu não diria totalmente que ela é uma vilã mesmo. E ela leva o Kai, aproveita que ele tá ali passando por aquela situação e meio que sequestra ele da irmã e some com ele. Então, né, a Gerda fica desesperada e com a ajuda de uma menina, ela acaba encontrando o Kai, que estava lá junto com a Rainha da Neve, e consegue retirar as farpas do Kai. Nisso, ele volta a enxergar e a sentir novamente, e eles voltam para casa e a história, por incrível que pareça, acaba tendo um final feliz. A maioria das obras de Anderson, como a gente já falou, são obras um pouco complicadas. Então o autor ele sempre traz aspectos comportamentais, sociais, e foi muito que ele viveu na vida dele, né? Porque ele foi bem humilde, teve essa ascensão de classe. E no começo da narrativa, algumas passagens onde ele retrata algumas vivências do Kai e da Gerda foram coisas que, segundo o autor, ele viveu na sua própria infância. Então, por conta disso, os contos deles acabam sendo um pouco mais difíceis de serem adaptados, mas todos os contos do Anderson, sem exceção, têm uma moral a ser passada no final da história. E aí, voltando agora para o filme Frozen mesmo, da Disney, a princesa Elsa, ou a Rainha da Neve, ou a Rainha da Floresta, é a protagonista do 53º filme da Disney, né? O nosso queridíssimo Frozen, que veio revolucionar o mercado dos filmes da empresa. Originalmente mesmo, a Elsa pro filme foi pensado em ser feita como uma vilã, mas depois de um tempo os estúdios acabaram mudando de ideia e acharam mais interessante transformá-la realmente numa, não diria protagonista mocinha, porque a Elsa também não é totalmente uma mocinha, mas uma protagonista com personalidade forte. Bom, e esse antagonismo da Elsa ele era tão forte que nos primeiros manuscritos ela teria amaldiçoado Arendelle de propósito e teria criado um exército de bonecos de neve. E é nesse contexto também que surge o personagem Olaf, né? Ele teria sido ali um dos primeiros bonecos criados pela Elsa e ela não estava ainda com muita prática dos seus poderes. Então, em comparação com os outros, Olaf seria um boneco muito pequeno e desengonçado e ele teria sido expulso do exército da Elsa. E aí ele conheceria a Anna e os demais personagens, com um alívio cômico, assim, pra todo esse cenário de guerra e terror que a Elsa tava botando em Arendelle. E aí, depois de 2 meses, os produtores, roteiristas, chegaram à conclusão de que esse roteiro não ia ser muito interessante e mudaram drasticamente toda a história. A Elsa, então, passou de uma vilã para uma protagonista, onde ela mesma teria problemas internos. Seria uma protagonista com defeitos. E olha, pensando agora, é uma das poucas princesas da Disney que são retratadas com defeitos internos, né? Que se mostra, assim, tendo conflitos entre o bem, o mal, o certo e o errado. Porque normalmente as princesas simplesmente são perfeitas. E aí a Elsa, ela tem essa dificuldade com os próprios poderes, o que acaba afastando a irmã, afastando a família e até afastando o reino da princesa. E nessa história também, o Olaf, ele foi
Foi retirada aquela história de vários exércitos de bonecos de neve e ficou somente o Olaf. E ele foi colocado para ser um personagem que sempre lembrasse a Elsa e a Anna da amizade delas quando elas eram crianças, já que ele foi feito quando elas eram pequenininhas. E o exército aterrorizante de mini bonecos de neve foi transformado em um personagem só, que seria o Marshmallow, que foi criado pela própria Elsa para proteção dela quando todos do reino achavam que ela era a vilã. Então o filme sofreu uma mudança drástica, mas continuou mantendo a sua essência. E a Elsa, nossa rainha, né, que é muito mais que uma princesa, ela é uma rainha dessa nossa narrativa. A personalidade dela em si, ela foi muito repensada, então foi uma das personalidades que mais foi alterada na narrativa. E junto com ela a gente tem a construção dos outros personagens, né? A gente tem ali a Gerda, que depois acaba se transformando em Anna, e o Kai, que ele acaba virando Christopher. Então no começo não tinha sido pensado nenhum laço parental para esses personagens, porém, né, quando a gente tem essas pequenas alterações de personalidade e a gente tem uma mudança drástica no roteiro, onde ele passa a não ser mais um conflito entre o bem e o mal, e sim entre o amor e o medo, é construída uma relação muito mais sólida de irmandade entre a personagem da Rainha da Neve e a Gerda, que veio a se tornar então as famosíssimas Elsa e Anna. Uma das principais dificuldades dos roteiristas mesmo era criar essa relação entre a Gerda e a Rainha da Neve, né? Entre a Elsa e a Anna. Porque na história original, quase nunca elas têm um contato. Todas as relações trazidas na história original são entre a Gerda e o Kai, que são irmãos, ou entre o Kai e a Rainha da Neve, que basicamente estão juntos lá, porque ela sequestra ele. Então não tem uma relação direta entre a Gerda e a Rainha da Neve. E aí o filme ele sofreu assim bastante dificuldade mesmo para construir do zero essa relação, se inspirando nesses conjuntos que a gente acabou de citar. E aí também vale lembrar que a única vez assim que a gente encontra uma interação entre a Gerda e a Rainha da Neve lá no conto do Hans é basicamente quando a Gerda encontra o Kai num castelo e a Rainha de Neve está de longe observando, e a Gerda, em desespero por irmão, acaba derrubando lágrimas, chorando sobre o irmão, e isso faz com que ele volte ao normal e tire aqueles pedaços do espelho dele que estavam presos no seu corpo. E essa cena é até muito famosa em Frozen, porque é quando a Elsa chora sobre a Anna e descongela a Anna, e aí que rola todo o negócio do amor verdadeiro entre irmãs, é que mostra a magia de Frozen. Então, os produtores, eles utilizaram muito o roteiro de base, os produtores utilizaram muito o conto como base para fazer o livro. Então, eles utilizaram diversas cenas e pedacinhos que aconteciam no livro para trazer para o filme. E aí dá pra gente entender que a relação entre as duas irmãs, ela é totalmente construída através das relações da Gerda e do Kai e da Rainha da Neve. Chris Buck, que era o diretor, ele declara que o roteiro tinha partes essenciais e muito fortes para a construção da personalidade desses personagens, ainda inspirados no conto do Hans, né? Embora o que a Bia comentou, que eles tiveram que fazer inúmeras adaptações, por exemplo, a personagem Gerda, ela se mantém. Ela não é uma super-heroína, ela não tem superpoderes, ela não faz algo assim de incrível, extraordinário, mas ela tem amor. E basicamente o amor, ele vence tudo no final, e ela dá tudo que ela tem, mesmo ela não tendo nada, pra ir atrás da pessoa que ela ama, né? Então, no caso do Hans, o Kai, e no caso do filme Frozen, a Elsa. Então, a personagem da Gerda Barrana, ela tem essa motivação de não desistir, uma coragem que ela tira, assim, da onde ela não tem, pra ir atrás de quem ela ama, por lutar por quem ela ama, e, além disso, né, traz aí essa questão de ser uma personagem poderosa simplesmente pela força do amor e por acreditar muito nos outros. Frozen finalmente veio às telinhas em 27 de novembro de 2013 e foi extremamente bem recebido por todo o público e muito aclamado pela crítica. Frozen foi considerado um dos melhores filmes de animação desde a era do renascimento da Disney, onde a gente tem super aqueles clássicos famosíssimos como Aladdin, Rei Leão. E desde então a Disney não tinha conseguido produzir um filme que fizesse tanto sucesso quanto Frozen.
O filme arrecadou mais de 1,2 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. E realmente, gente, franquia Frozen é um sucesso na certa. Já tem continuação e tem mais continuações e curtas chegando por aí. E assim, né, embora o nosso quadro se proponha a trazer construções entre os contos de fada e a realidade, e Frozen não necessariamente foi inspirado, né, em um personagem real, é muito legal a gente ver essa semelhança entre a história original e o conto final, mostrando que, de fato, a Disney faz adaptações, mas ela não apaga 100% as premissas da história original. Então essa relação entre Gerda e a Rainha da Neve e Anna e Elsa é muito interessante da gente entender um pouquinho melhor. Fora que Frozen, ele é um filme muito cultural. Ele é 100% ambientado, tanto no tempo quanto no local que ele se passa. E se você não sabe em que ano Frozen se passa e onde Frozen se passa, você não tá acompanhando a gente direito, viu? Entra agora mesmo em um dos vídeos que a Bianca vai jogar, ou no link, ou um card, ou acesse nosso canal e encontra o vídeo onde a gente fala um pouquinho mais sobre a origem de Frozen, onde a gente conta quando essa história se passa, o local que essa história se passa, cheia de curiosidades culturais e históricas. Ah, e já vou avisando aqui vocês, hein? No nosso Instagram, que é @magiahistórica, rola o cronograma semanal sobre o filme da semana. E vai sair fotos das nossas maravilhosas Elsa e Anna, que são meninas que resolveram nos ajudar e fazer fotos incríveis das princesas. Então, passa lá no nosso Instagram e vai conferir, viu? Tem fotos de todas as princesas que já apareceram aqui no canal e a gente vai ficar muito feliz. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve de novo, poxa, eu já mendiguei a inscrição lá na frente, tô mendigando a inscrição aqui de novo, a gente de verdade tá tentando fazer esse projeto seguir a gente, e o seu like, a sua inscrição motiva muito a gente. Comenta aqui embaixo se você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre as personagens reais, né, que se inspiraram ali pra construir a Anna e a Elsa e toda essa relação que ocorre em Frozen. E fala aqui pra gente se teve alguma outra coisa que você conhece, né, de todo esse cenário de Frozen, de todas essas personagens que a gente citou e que a gente acabou não contando no vídeo, você quer compartilhar com a gente essa curiosidade. E não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, todas, por favor. Temos aqui Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Quai, tudo com @magihistórica. Não esquece de seguir a gente, hein, por favor. Então é isso. Até a próxima aventura. Um super beijo e tchau!